Depois de uma espera de 4 semanas, de forma completamente irresponsável, onerando a vida de quase todos os brasileiros, para não dizer de todos, com o dólar batendo hoje a máxima histórica frente ao real, o ministro Haddad veio a público às 8h30 com cara de quem estava fazendo um favor aos brasileiros. O que ele anunciou? A quanto foi o dólar hoje? Quanto estão precificando esses juros futuro? E por que desse pânico hoje no mercado, nessa quarta-feira, dia 27 de novembro? É isso que a gente vai falar nesse vídeo. Já tive a oportunidade de analisar em vários outros vídeos disponíveis aqui nesse canal a importância e a urgência de corte de gastos no Brasil. Basicamente, o governo gasta mais do que arrecada de maneira recorrente e, portanto, ele precisa recorrer à dívida, à tomada de dívida, se endividar para conseguir levantar capital para honrar os seus compromissos. Essa dívida frente ao PIB no Brasil vem crescendo em níveis exponenciais. Segundo a metodologia do próprio FMI, já está ultrapassando 85% do PIB, quando a média dos países emergentes está entre 60% e 65%. Ou seja, o risco Brasil se intensifica a cada dia porque ele se endivida cada vez mais para conseguir honrar os seus compromissos. E isso só acontece porque o governo gasta mais do que arrecada. Estamos em mais de 6 meses de déficit nominal, incluindo os juros da dívida, acima de R$ 1 trilhão, muito próximo a 10% do PIB. Inclusive, economistas que eu considero brilhantes em sua carreira, mas que foram tremendamente irresponsáveis, como por exemplo Luiz Stuberg, gestor do Verde, veio a público essa semana falar que países que apresentam déficit nominal como o Brasil, próximo a 10% do PIB, são apenas países em guerra, como Israel, que precisa gastar muito para sustentar esse período bélico. Mas o Brasil não tem guerra, o Brasil tem o PT. E o PT entrou na campanha falando que gastaria muito mais do que arrecada. Com uma visão retrógrada, uma visão do passado, uma visão ainda como se a sociedade fosse formada por operários e sindicalistas, o PT não vira página e não consegue transformar a mentalidade e o discurso desses burocratas no Brasil em algo mais atual. Enquanto isso, a população sofre, com o dólar hoje batendo recorde e fechando em níveis recordes desde a época da implantação do Plano Real, em 1º de julho de 1994. O dólar fechou acima de R$ 5,91. Isso o dólar à vista. Olhando o dólar futuro, ele fechou a R$ 5,96, com a Bolsa Brasileira caindo 2%. Toda a curva de juros futura negociada de forma livre, por oferta e demanda, de agentes econômicos em todo o mundo, são milhões de pessoas precificando o risco Brasil nesse momento, por conta do endividamento e sem nenhuma perspectiva de corte de gastos, toda a curva de juros, desde a mais curta até a mais longa, ou seja, o mercado precificando quanto que o Banco Central terá que subir a taxa de juros para conter a inflação, que já é uma realidade, ela subiu em todos os vencimentos. Inclusive, aquele com vencimento em 2031 fechou próximo a 3% de alta, mais de 13,3%. Portanto, o mercado já está projetando Selic muito próximo a 14% para conter a inflação. A inflação não é a alta dos preços. A alta dos preços é a consequência de uma moeda desvalorizada. Uma moeda desvalorizada leva à alta dos preços. E por que a moeda perde valor? Porque as pessoas acreditam que, ao manter essa moeda no seu bolso ou no banco, ela terá um valor menor amanhã do que hoje. Portanto, você vende, você gasta essa moeda que você não quer que ela perca valor no seu bolso. Você quer passar ela adiante, portanto, aumenta a oferta de venda dessa moeda. Sem o aumento, sem o incremento da correspondente demanda, uma oferta maior do que a demanda, o preço da moeda cai. O preço da moeda caindo, os preços reais na economia sobem. Você precisa de mais unidades monetárias para comprar o mesmo bem ou o mesmo serviço.
Portanto, a inflação é um fenômeno puramente monetário e a desvalorização da moeda tem a ver com o desequilíbrio das contas públicas, o governo gastando mais do que ele arrecada. Esse é o centro de absolutamente tudo. E o PT continua com a sua visão retrógrada. Até que chegou um momento, pressionado pelo mercado como um todo, que não são 5, 10, 15 pessoas em volta de uma mesa tentando ir contra as ideias do PT e da esquerda, como eles adoram falar de uma ideia infantil e completamente atrasada. São milhões de agentes econômicos ao redor do mundo precificando o risco Brasil nesse momento. Quando o dólar beirando os R$6, fechando na máxima histórica frente ao real, com a maior desvalorização da história de fechamento desde 1994, isso já mostra que a inflação está fugindo do controle. E o governo precisa equilibrar as suas contas. Se ele vem a público para fazer esse anúncio, é porque ele sabe que o desequilíbrio nas contas públicas leva à inflação. Por que então que ele esperou tanto tempo e teve essa política irresponsável ao longo desse Lula 3 para chegar a essa conclusão? Isso mostra que ele sabe que o desequilíbrio leva à inflação, que é a forma mais rápida de empobrecimento da população. Mas também ele precisa gastar mais para conseguir angariar o voto e tentar manter uma popularidade dele que está amplamente em queda. Vimos hoje, todos nós tivemos oportunidade de ver, a Paraná Pesquisas hoje mostrando que a desaprovação do governo também está nas máximas históricas, seguindo o dólar frente ao real. Enquanto isso, todos nós, cidadãos e trabalhadores de bem, continuamos trabalhando 5 meses do ano para pagar esse bando de parasitas sanguessugas que drenam grande parte daquilo que nós produzimos. De forma compulsória, obrigatória, nos tomam aquilo para financiar essa máquina que acaba por nos prejudicar. Ou seja, nós de forma obrigatória trabalhamos para sustentar algo que nos prejudica. Já pensou sobre isso? Pois é. Mas aí o que aconteceu foi que, ao longo do dia, depois de tantos desencontros e 4 semanas postergando o anúncio, uma vez que Lula é contra, porque ele sabe que cortar gastos tira o seu apoio popular que já está em queda, começou-se a ventilar ao longo do dia que Lula populista incluiria a correção da tabela do imposto de renda, ou seja, faria o anúncio com que trabalhadores que ganham até R$5.000 não pagariam, estariam isentos do imposto de renda. Primeiro ponto aqui a ser colocado. Eu sou a favor da correção da tabela do imposto de renda porque eu sou contra pagamento de impostos, uma vez que eu sou contra a presença do Estado em nossas vidas. E o único motivo pelo qual nós pagamos impostos é para financiar essa máquina inchada e ineficiente, além de imoral por natureza. Portanto, eu sou a favor da correção da tabela do imposto de renda, mas quando você faz isso, milhões de brasileiros passam a ser isentos desse pagamento. Ótimo! Agora, precisa ter o correspondente corte de gastos, uma vez que o governo deixa de arrecadar bilhões com isso. Já veremos exatamente quanto. E da onde ele vai tirar o dinheiro dessa queda bilionária de arrecadação? Ele terá que tirar de outro local. Portanto, um outro grupo pagará as contas de forma generalizada, socializando esse prejuízo como um todo. Também já veremos isso adiante, porque é uma solução que não funcionou em vários outros locais do mundo. O que ele quer e o que ele quis com esse anúncio é que, uma vez que ele sabia da obrigatoriedade, urgência e necessidade de corte dos gastos, que é antipopular, ele quer pintar o comunicado de forma bonita, prejudicando uma classe que, supostamente, ou na visão antiquada do PT, é mal vista pela ampla sociedade, que é quem tem ganhos maiores mensais, ao passar a mensagem que está onerando, prejudicando essa classe dos mais ricos, ele supostamente amansaria a classe que arcará com o custo de todo esse aumento do gasto ao longo dos últimos anos, trazendo inflação e prejudicando a vida diretamente dos mais pobres, que é, ou sempre foi, o que sustentou o PT no poder. E a gente vê mudanças ao longo do tempo. Dito isso, esse anúncio agora às 8h30 foi mais uma das aberrações. Com sorrisinhos no rosto, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que nitidamente tem sido uma voz que tenta trazer um pouco de sobriedade ao Lula, ele jamais sóbrio,
Essa sobriedade do Haddad, que é um ministro que já escreveu um livro em 1998 que se chama Em Defesa do Socialismo, se autoproclamando marxista, qual é a esperança do Brasil quando temos que esperar a sobriedade de um ministro marxista? Imagina a situação que o Brasil se encontra. Pois bem, nesse pronunciamento, à moda antiga, com sorrisos tentando enganar a população como um todo, ele coloca palavras bonitas, mostrando ou querendo dar a mensagem que, pela necessidade de trazer mais justiça, ele precisa anunciar essas mudanças na economia. Se é em prol da tal justiça que eles acreditam, a justiça social que não é nem justa nem social, por que é então que ele demorou tanto para anunciar? Por que é que esse governo não teve uma política diferente desde o ato de sua entrada no governo, já que ele acredita que, por conta dos gastos exacerbados, precisou fazer esse anúncio e essas mudanças? Tá claro que eles não acreditam e não queriam fazer isso, mas foram forçados porque a inflação bateu na casa de todos nós brasileiros, prejudicando especialmente aos mais pobres. Quando eles entraram no governo, eles aprovaram rapidinho aquela PEC de 200 bilhões de reais que nós estamos pagando e pagaremos esse custo desse endividamento por bastante tempo. Mas aqui, do corte de gastos, não. Eles demoram 4 semanas e me aparece com um sorrisinho no rosto tentando convencer a população que estão fazendo por um bem. Fazer um bem, eles teriam que cortar drasticamente os gastos, e esse estado inchado e ineficiente, que aí sim os juros naturalmente voltam a cair e a moeda brasileira valorizaria pelo simples fato de transmitir uma mensagem a todos os agentes econômicos no mundo que o Brasil estaria preocupado com o nível de endividamento e, portanto, mais investidores estariam dispostos a emprestar dinheiro ao Brasil a uma taxa de juros mais baixa e entraríamos num ciclo virtuoso. Mas para isso, o PT simplesmente não poderia existir na vida do Brasil. Afinal de contas, ele sempre nos colocou num ciclo vicioso, oposto ao virtuoso. Seguindo aqui o anúncio, vamos pegar, portanto, os principais pontos que ele mencionou. O primeiro deles, ele falou sobre a limitação do abono salarial. O benefício será garantido para quem ganha até R$ 2.640, corrigido pelo IPCA, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo. O valor, portanto, se tornará permanente ao atingir o equivalente a um salário mínimo e meio. Ele está limitando o acesso ao abono salarial. Ótimo, isso deveria ser feito desde sempre, mas, claro, o governo não tem uma responsabilidade nem acredita nisso. Revisão de supersalários. Salários do funcionalismo público que ultrapassam o teto constitucional serão ajustados para atender às demandas legais, por volta de 44 mil, que é o salário do Supremo Tribunal Federal. E aqui a gente faz um parênteses. Hoje, inclusive noticiado pelo Valor Econômico, STJ e TST aprovam penduricalho e ministros vão receber quinquênios retroativos. Isso, se estendido a todo o judiciário, pode custar mais de 40 bilhões de reais. Eles anunciam uma queda por um lado, mas por outro lado passam coisas que a gente sequer vê, ou a grande mídia pouco noticia, não é mesmo? Como fechar as contas, como querer que o real se valorize. Pois bem, feito esse parênteses, continuemos. Reajuste ao salário mínimo. As novas regras garantem ganhos acima da inflação, mas com limitações com teto de 2,5% da variação do salário mínimo. O salário mínimo, uma regra implantada pelo ex-presidente Temer, ele tinha correção apenas pela inflação. O governo entrou, esse governo irresponsável entrou e fez a correção do salário mínimo acima da inflação. A inflação mais a variação do PIB dos últimos anos. Em vários vídeos eu já fiz essa explicação mais técnica que subir o salário sem o incremento da produtividade estimula o desemprego ou a informalidade. E mais, quando você corrige o salário dessa maneira, você corrige todos os gastos com pagamentos do próprio governo, com aposentados, pensionistas, benefícios de prestação continuada, Bolsa Família. Portanto, o gasto explode como um todo. E ao explodir esse gasto, o endividamento sobe e a gente entra nesse ciclo vicioso de desvalorização da moeda. E o que ele fez é que o salário seguirá subindo acima da inflação a um limite de 2,5%. Portanto, não ataca
o problema central aqui nesse ponto. Outra parte anunciada foi o pente fino em programas sociais. Revisões de benefícios como Bolsa Família e benefícios de prestação continuada buscam eliminar fraudes e garantir que os recursos cheguem a quem realmente precisa. Por que é que não foi feito um pente fino revisando as fraudes no primeiro e no segundo ano do governo? Por que precisa esperar chegar essa bomba? Porque é o PT. E o PT é uma bomba na vida dos brasileiros. Será que ainda muitos não perceberam? Previdência dos militares. Mudanças incluem a introdução de idade mínima para aposentadoria, ajustes de pensões e benefícios. E, aí sim, para financiar tudo isso, impostos aos mais ricos que não anunciaram de qual alíquota será. Contribuintes com renda superior a 50 mil por mês passarão a pagar alíquotas mais altas, contribuindo para a compensação fiscal. E já explicaremos esse ponto no detalhe. Um outro ponto importante foram as mudanças nas emendas de comissões do Congresso, que 50% delas serão destinadas para saúde. De qualquer maneira, não foi atacado o problema central dos gastos de educação e saúde, que hoje estão atrelados, graças a uma mudança do PT também, à receita líquida corrente. O governo aumenta impostos, que vem batendo recorde, aumenta a sua arrecadação e precisa aumentar os gastos que estão atrelados a receita líquida corrente, portanto fica igual um cachorro correndo atrás do rabo. Também não foi atacado esse problema, não foi atacado da correção do salário mínimo, deu uma certa limitação, mas não foi atacado na causa mesmo, pensando em 5, 10, 15, 20, 30 anos para o crescimento da dívida. É mais uma atuação de voo de galinha de curto prazo no Brasil, que é o que se pensa, sempre pensando na próxima eleição, e também não foi atacado o ponto da educação e da saúde, com os gastos atrelados, indexados à receita líquida corrente, como eu acabei de falar. Com esse pacote, o ministro Haddad, com um sorrisinho no rosto, tentando enganar todo mundo, falou que teremos uma economia de 70 bilhões de reais entre 2025 e 2026. Vamos lembrar que o nosso déficit primário está acima de 100 bilhões de reais. No ano passado foi acima de 200 bilhões de reais. O nominal, incluindo os gastos de juros, ultrapassa 1 trilhão e 100. Estamos falando aqui de economia de 70 bilhões em 2 anos, sem atacar o cerne da questão do crescimento da dívida ao longo dos próximos anos e décadas. Agora, para irmos finalizando, ele anunciou também a isenção do imposto de renda para quem ganha até 5 mil reais. E disse que a reforma do imposto de renda não terá um impacto fiscal, porque quem ganha acima de 50 mil será tributado e essa tributação maior financiará essa queda da arrecadação pela isenção do imposto de renda por esses que ganham até 5 mil reais. Só que algumas matérias interessantes já saíram aqui. A da Infomoney, obsessão de Lula, isenção do imposto de renda até 5 mil, como expliquei no começo do vídeo, pode ter impacto de 35 a 40 bi. Isso no melhor cenário. Por quê? Porque se ele isentar todos que ganham até 5 mil reais, que é o que foi a promessa de campanha dele, esse custo, nessa mesma matéria, calculado pelos mesmos técnicos, mostra que será de 100 bilhões de reais. A queda de arrecadação de até 100 bilhões de reais. E essa economia em 2 anos está em 70 bilhões. Como ele fará essa mágica? Sem atacar a questão do salário mínimo e a questão da indexação e vinculação dos gastos, como eu expliquei, isso não passa de um mero ato populista, porque ele sabe que a dívida continuará crescendo e ele tenta atenuar a situação para 2025 e 2026 na próxima campanha eleitoral. O Brasil continua sempre buscando voos de galinha curto-prazistas para um projeto de poder do PT e de uma parte, de grande parte, de um centrão fisiológico que está no comando. Além, obviamente, de um judiciário que já tomou esse ano mais de 94 mil decisões, sendo 83% delas monocráticas, quando no mesmo período a Suprema Corte dos Estados Unidos tomou apenas 60 decisões no mesmo período. O Executivo gasta mais, o Legislativo pede as emendas para aprovar as outras pautas e o Judiciário, de forma monocrática, muitas vezes decide o que pode e o que não pode gastar. É assim que o Brasil chama a sua democracia. Enquanto isso, a gente vê problemas na conta financeira dentro do balanço de pagamentos, que anunciou uma saída de capital de mais de 56 bilhões, o pior dado desde 1982, exatamente, há 42 anos atrás, no ano em que eu nasci. Ou seja,
o anúncio, ele não ataca os problemas no cerne da questão, ele pode trazer algum alento no curto prazo, mas no médio prazo o endividamento continua subindo. Repito, não atacamos em nada o problema central do aumento do endividamento. Mesmo que o mercado dê um respiro, suba um pouco, a moeda se valorize, aproveite, compre dólar. A situação continua bastante crítica. Deixe inclusive o link aqui do meu site, brunomusa.com.br/investimento, e eu mesmo te dou o retorno para falarmos a respeito. Não brinque com o Brasil. Desde 1994, 1º de julho, primeiro dia de circulação do real, essa moeda já perdeu 94% do seu poder de compra. Isso é a inflação na veia, é a desvalorização da moeda. Enquanto isso, anúncios como esse seguem tentando enganar e manipular a população, especialmente aqueles mais pobres, que pagam justamente por isso. Portanto, em resumo, foi anunciado aqui um pacote de 70 bilhões sem atacar os problemas centrais de crescimento da dívida. Em compensação, para tentar enganar e manipular a população, é anunciado que serão isentos milhões de trabalhadores que ganham até 5 mil reais, sem dizer como, nem a alíquota, será financiado por pessoas que ganham acima de 50 mil reais. Muitos desses podem simplesmente ir embora, mandar as suas empresas para outros países, como a gente viu em casos como a Noruega, como a própria França, que retrocederam no tal impostos para os ditos milionários. O pensamento retrógrado do PT continua atacando na veia. Enquanto isso, nós vamos pagando, especialmente a classe mais pobre. Por fim, muitos começam a acreditar e perceber que isso é uma tremenda enganação. Dizem que economizam 70 bi, mas claro, com esse impacto da isenção, que como mostramos pode chegar até 100 bilhões. A matemática é fácil de fazer. Caiu o real? Compre dólar. E aproveite porque também há oportunidades locais. Acesse o link que eu mesmo falo com você sobre isso e será um imenso prazer. Seguimos.